Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Rodrigo do Planeja que Dá. Este é o segundo episódio do projeto Talks, o podcast do Planeja, que traz um bate-papo mais solto com muito conteúdo sobre diversos assuntos. Nesse episódio falamos de tecnologia e pandemia, onde levantamos algumas questões como infraestrutura, home office, cultura de trabalho no Brasil e no mundo, entre outros assuntos. Participando desse papo temos eu, Rodrigo, analista de planejamento EMAS, Samuel, que é analista de planejamento, André Neiva, coordenador de planejamento, e Heraldo, consultor de planejamento e business intelligence. Para nós está sendo um prazer enorme fazer o Talks. Esperamos que vocês curtam o conteúdo da mesma forma que estamos curtindo produzi-lo. Estamos testando e adaptando o formato, mesmo que online, pelo menos por enquanto. Então, deixe suas críticas e sugestões nos comentários, elas serão muito bem-vindas. Não poderia falar de tecnologia sem lembrar do nosso parceiro, Multilaser, que tem mais de 3 mil itens em sua lista de produtos. Além disso, a galera da nossa rede tem direito a 20% de desconto em suas compras no site da Multilaser, com o cupom PLANEJAQUEDÁ20. Então não perca mais tempo e aproveite essa oportunidade de adquirir ótimos produtos com a qualidade Multilaser, que dispensa comentários, né? Bom, recados dados, nosso papo começa agora, e já começa assim. O que seria da pandemia sem tecnologia, né, cara? E vou dizer, estamos atrasados, porque home office já está rolando lá fora faz tempo e ninguém dava fé no home office. O que os executivos pensavam? O cara, quando está no home office, ele não produz, ele não trabalha, ele está lá na casa dele, eu não estou olhando, eu não estou vendo o que ele faz. Mas, cara, vou dizer uma coisa para vocês: home office é o oposto. Você trabalha pra caramba, porque você acaba não tendo aquele controle do horário na empresa que você teria lá dentro. Então, home office ele é uma excelente forma de trabalho. Você perde aquele tempo de deslocamento em trânsito, né? Dá para você, pô, funciona muito bem, cara. Eu tenho que dizer assim que o home office, essa pandemia tem os pontos negativos, é ruim, mas ela acabou acelerando outras partes, né? O que vocês acham? Cara, realmente concordo com o Iraldão. Esse esquema do home office é novidade, realmente é novidade pra gente, cara, porque lá fora a galera já entendeu há muito tempo atrás, né? Por mais que fosse num esquema, né, meu, tantos dias na empresa, tantos dias em casa. Se bem que eu acho que essa parada de tantos dias na empresa e tantos dias em casa, isso foi ano passado aqui no Brasil, aqui as grandes empresas, porque lá fora eu acho que é tipo aberto, meu. Essa cultura de cowork é muito forte lá. Então, tipo, não tá a fim de trampar em casa, aí tem um ambiente para isso, mas não necessariamente dentro da empresa, enfim. E assim, vamos falar agora do cenário atual, né? E da realidade que eu conheço. Muitas empresas, cara, ainda no meio do processo, um ano depois, né, de todo esse reboot que deu, ainda não estão preparadas para o home office. E aí envolve duas coisas que o Heraldão falou, né? Preparo tecnológico, né, para né, ter uma capacidade aí do colaborador não precisar acessar a máquina dele física lá na empresa, né? Porque não tem ainda um sistema de banco de dados em nuvem e tudo mais. E também essa cultura, né, cara, do tipo, pô, o cara tá em casa, tá fazendo porra nenhuma, deve estar assistindo Netflix, sentadão lá no sofá, e quando eu chamo, ele loga rapidinho e tal, e sei lá, tá me dando um Pelé aqui, e já era. Só que é totalmente ao contrário, é exatamente isso que o Geraldo falou. Você acaba trabalhando muito mais. Eu acho que por não ter essa cultura, né? Por exemplo, eu estou vivendo essa cultura agora, igual no último fórum, né? Eu só consegui me adaptar um ano depois. Agora sim, eu tenho, né? Querendo ou não, tenho minhas regras de horários, estou me alimentando da forma correta, né? Nos horários corretos. Não estou querendo adiantar trampo, porque assim, uma coisa, eu não lembro, acho que foi o Andrezinho que falou, não lembro quem falou, que trampo sempre vai ter, né, mano? Independente do. Cara, se você falar assim, vou adiantar um trampo,
sempre vai ter um trampo. Você vai virar 24 horas Infinito isso trampando, aí. vai ter sempre um trampo. E aí essa parte de adaptação foi mais difícil. Mas, assim, como hoje já passou-se, né, um ano e tal, eu acho que hoje a gente já tem muito mais ferramentas, né, que facilitam o trabalho, né? Então, por exemplo, antes eu fazia meu esquema de produtividade tudo no Excel, né? E aí, porra, não dá, né, mano? A gente já tá vivendo aí, né, uma nova era. E aí a gente conheceu o Asana, porque o Trello eu não era fã do Trello, já tentei usar, mas não deu. E aí eu comecei a usar o Asana, pô, curti pra caramba a plataforma, aumentou um pouco a minha produtividade, sim. Então, da minha parte é isso, cara. Eu vejo que a gente ainda está engatinhando. Muitas empresas já entenderam isso no passado, né? Teve grandes empresas que já estavam aderindo ao esquema home office, se preparando para isso, né? Então, já contratando ferramentas que nem o 365 do Office, para não ter a necessidade de ter tudo na rede e tudo mais, muito antes da pandemia estourar, né? E hoje a gente está vivendo os dois cenários. As empresas que já estavam meio que se preparando, as empresas que entenderam que deu merda e se prepararam no meio do processo, e as que ainda tem que quebrar muitos paradigmas aí para se adaptar, e que não entenderam que a realidade é essa, mano. Daqui para frente, quando a galera vê que reduz um monte de custos, manter o cara em casa, e, vamos dizer assim, o humor do funcionário é muito melhor em casa, cara, já era. Eu acho que essa é a nossa nova cultura daqui para frente. Boa. Bate, André, vai, fala aí. Não, acho que eu concordo com os pontos que o Samuel falou. Eu acho que, de fato, primeiro que a gente começou a importar a cultura que já existia lá fora a partir do momento que a gente foi obrigado. Sim. Foi o momento que falou assim, amigão, você tem um escritório com 3.000 pessoas. No partir de amanhã não dá para ter escritório com 3.000 pessoas, você me desculpe, você vai ter que trafegar com no máximo 30% da capacidade do escritório, e os outros 70% eu não sei como é que você vai fazer. Se você vai dar folga, férias coletivas, não me importa. O que me importa é que, sanitariamente falando, você vai ter que se virar e ter essas pessoas ou produtivas ou fora da empresa, não dentro do mesmo ambiente. Então foi assim, tudo que já era discutido antes, puta, home office, não home office é produtivo, não é produtivo, como que vai funcionar, enfim. Eu acho que tudo isso foi acelerado no sentido que a partir dali eu não tenho decisão. A decisão foi tomada por um evento externo. Ninguém foi o gênio de falar, assim, tiveram algumas empresas, óbvio, algumas exceções, mas, cara, em via de regra, todas elas receberam um comunicado tipo, se vira com a quantidade de pessoas no escritório. Eu quero no máximo 20% ou 30% da capacidade que tinha antes. Então, eu acho que isso foi um choque, e aí eles pensaram o seguinte: da minha capacidade produtiva, provavelmente eu não posso pensar 70% dela do dia para a noite. Até porque se pudesse, já teria feito, né? Sim. Ninguém fica segurando recurso desnecessariamente, ainda mais em tempos de crise financeira, né? Então isso acabou dando o que a gente fala, né? Que às vezes o pé na bunda acaba sendo um impulso para frente, né? Então, eu acho que esse pé na bunda, essa notícia ruim para as empresas foi exatamente esse pulso adiante, adiante que eu digo, né, entre aspas, porque a gente, na verdade, vai estar se equiparando ou começando a se aproximar do que o mercado internacional já fazia, né? Que é exatamente a cultura do home office. E eu acho que ao médio prazo, algumas empresas perceberam esse movimento crescente de produtividade e entenderam que o home office fazia até mais sentido antes. E eu acho que talvez bateu até um arrependimento, vi bastante pesquisa no LinkedIn sobre isso, por ter essa mentalidade antes fechada. Já nossos times não têm senioridade para trabalhar em casa, os nossos funcionários não são responsáveis o suficiente, enfim. Eu acho que bateu meio que um remorso de pensar dessa maneira antes e perceber que a produtividade da empresa já poderia ter sido maior e até provavelmente a empresa já como um todo, né, teria sido mais eficaz no sentido de produção e talvez até
é mais enxuta no sentido de quantidade de recursos. Então, acho que é esse meu ponto de vista sobre o ponto que a gente levantou de discussão. Bicho, eu concordo em número, gênero e grau em todos os aspectos que foram colocados. Eu acho que a única coisa que eu acrescentaria foi o tapa que a gente levou relacionado à estrutura básica. E quando eu falo de estrutura básica, eu falo de internet. A gente descobriu nos primeiros meses de pandemia que a gente não tinha internet, tecnicamente falando. Não sei se aconteceu com vocês, mas nos primeiros meses de home office era uma queda constante de internet, velocidade reduzida, e os caramba, você fala, meu, eu tenho X megas e tá chegando tipo menos da metade, e eu tô em reunião com os caras e tá engasopando o processo. Então, tipo assim, além, e aí isso foi mundial, né? Não foi só no nosso país, que dificultou para a empresa para ela ter o mínimo de estrutura, porque aqui é a terra da oportunidade, né? Caiu uma pandemia sobre o mundo, o preço dos eletrônicos foi, mano, foi lá pro teto. E aí, irmão, quem tiver mais que vai comprar. Eu me lembro quando a gente saiu para o home office na empresa lá na Unimed, a Unimed procurava nos fornecedores notebook e, cara, tinha o quê? Não tinha estourado. Tipo, a gente tava meio que começando a migrar. Cara, já não tinha. Você tá entendendo? Já não tinha mais notebook pra alugar. Quando eu fui procurar um notebook para comprar no meio da pandemia, eu tomei uma paulada gigante. O notebook que era tipo 3 foi para 4, 4,5. Então, assim, a gente além da estrutura básica, né, falando de internet e essas coisas, de que nem vocês falaram, mandar o cara para casa, a nossa cultura, que é uma cultura de muito tempo, onde o jeitinho brasileiro sempre foi uma opção viável para se ajustar a todos os problemas, essa cultura explodiu e muitos chefes, muitos coordenadores, muitos gestores de equipes acharam que quando fosse para o home office isso ainda seria a realidade. E a gente entende que o home office ele traz muito mais, eu entendo, que nem vocês entendem também, que o home office ele traz muito mais benefício do que malefício. Porque o funcionário, que nem a gente falou da outra vez, o funcionário que é ruim, ele vai permanecer ruim. Ele pode estar dentro do escritório. Se ele for procrastinar, ele vai procrastinar lá dentro do escritório ou na casa dele, mano. Esse não é o ponto, tá ligado? O ponto não é se o cara vai trabalhar bem dentro de casa ou fora de casa. Tem que fazer gestão em cima dele. Se o cara for ruim no escritório, tecnicamente, se você não olhar para o cara em casa, ele vai ser ruim em casa também. Entendeu? Não é generalizando. É tirando uma base, uma média. Tanto é que o cara que é bom, o cara permanece na sua linha de trabalho, home office, em casa, ou fazendo um dia lá no escritório, um dia em casa. Vai muito da pessoa isso aí. Então, só para seguir o assunto, eu acho que a gente tomou uma paulada gigante com relação à estrutura básica. A gente percebeu que o Brasil não tem, ou não tinha, né? Na realidade, hoje em dia, a gente se acostumou com o que a gente tem, entendeu? Se a gente falar assim poxa, a gente tá com um serviço de internet top para fazer o tipo de trampo que a gente faz, não tá. Eu tô vendo direto muita reportagem de call center em nuvem, onde os caras mandaram os operadores para casa para receber ligação, para fazer o home office, e direto problema com conexão, direto problema com ligação picotada, porque a conexão dá vários problemas. Então, assim, até nesse aspecto, dentro do nosso ramo, que é o call, a nossa estrutura básica não está adequada ainda, entendeu? Porque a gente pega para ouvir alguns fornecedores, a gente pegou para ouvir alguns fornecedores que estão mexendo com essa parada de telefonia já em nuvem, para mandar os caras para casa e tal. Cara, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que precisa amadurecer. Porque a fonte básica para a ligação chegar pro cara ainda não tá 100%, entendeu? Que é a internet. É isso aí. Tá, Reinaldão, tecnologia aí, mano, na veia. Você pensa aí. Cara, vocês disseram tudo já, falaram muito bem aí, essa questão da
primeiros dias do home office foi de fato difícil mesmo. Aí muitos backbones não estavam preparados para aguentar o tráfego, né? E você Sim. via que eu mesmo sofri bastante aqui na minha casa. Agora, falando sobre o formato do home office, há uns anos atrás, uma outra empresa na qual atuei por muitos anos, quando ela foi adquirida por um grupo americano, a primeira coisa que eles fizeram foi começar a levantar a possibilidade de não ir todo mundo para o mesmo espaço, né? Não ficar todo mundo consumindo posição de trabalho ali. Sim. E foi os primeiros estudos que eles fizeram. E olha, cara, eu tô falando disso lá em 2013, 2014, tá? Caraca, velho. Bem outro nível aí mesmo, né? ali já começou a formar isso, cara. Por que não rolou? Porque boa parte da diretoria brasileira, a galera não via com bons olhos, mas assim, cara, aí o que aconteceu? Uma parte da equipe começou a trabalhar com escala flexível, parte na empresa e parte lá, né? Então, tinha galera, inclusive, aí de Jacareí, viu? Tinha galera aí próximo de você, Andrezão, que trabalhava nesse formato, tá? Foi até bom para esse pessoal, né? Eles reduziram o trânsito, reduziu o tempo que ficava gastando de ônibus, né? A viagem. E, cara, incrível que pareça, não pegou tão bem isso. É para você ver, né, mas aí era a mente dos diretores, dos gestores, né? Eles não tinham essa compreensão de que o home office ele não veio para prejudicar. Assim, é claro, deixa eu colocar no mudo aqui, cada minha filhinha, peraí. Eu tô com os dois aqui, cara. Não, vai embora, Sexta-feira, não noite, vai. Segue com a Isso raciocínio. criança, daí é acontece. o home office. Vai ser bom, cara, não é ruim, viu? Não, lógico que não, Não, é cara. bom, pô. Então, seguindo o raciocínio aí que eu estava comentando com vocês, é isso, cara. Assim, não pegou antes porque a galera não tinha esse pensamento, né? Não imaginava que o home office ele não é improdutivo. Ele é produtivo, cara. Ele é produtivo, né? Primeiro, a empresa reduz um puta de um custo, né? Muitas empresas entregaram prédios, andares, custos gigantescos que eram gastos com isso. Os funcionários são em home office. Questão de segurança. Cara, VPN, não, ó, só para você ter ideia, a questão de deixar o arquivo no OneDrive, né? Espera um pouquinho, filhão. Ó, em 2009, a empresa estava fazendo implantação de SharePoint, né? Nessa mesma empresa que eu Sim. fiquei por muitos anos. Legal. E a galera não pegava o SharePoint, cara, não pegava. O SharePoint é uma excelente ferramenta da Microsoft, é segura. Eu vou seguir aqui. É segura, porque fica na nuvem da Microsoft. Sim. E cara, assim, as soluções online, a cloud, ela veio para resolver muitos problemas. Questão de segurança, essas grandes corporações, elas têm preocupações e inclusive até ele tá vendo o desenho dele, ele quer que eu coloque o desenho dele, aí ele não me deixa. Coloca o desenho Tá vendo aí, dele, ó? mano. Deixa, Ah, né? esse é um dos benefícios do home office. É, olha para eles aqui, carinha. Deixa eu colocar o desenho deles, espera aí. Coloca aí, pô. Fica em paz, Geraldo, tá tudo certo. Mas, cara, acho que o que o Heraldo falou é o que mais assusta, né? Pensar que antes, assim, acho que no momento que é forçado, você não teve opção de escolha, né? Que é o lance que eu falei sobre sobrevivência, né? Que é tipo, cara, beleza, a partir do momento que não pode ficar todo mundo no mesmo prédio, você vai ter que se virar para tirar as pessoas dali. Enfim. Mas antes disso, a gente teve oportunidades, né, de fazer diferente. Teve várias empresas que fizeram realmente, igual o Heraldo comentou, testes, possibilidades, flexibilizaram a escala 1, 2 dias para ver como é que funcionava, enfim. E aí teve, sem, acho que a devida medição, é, referente, né, à produtividade, uma percepção, e aí eu acho que é muito mais a palavra clichê de se usar, né, mas muito mais do mindset dos executivos da época, enfim, do que de fato a realidade do home office, né? Porque eu acho que a prova disso é exatamente o inverso hoje. Eu acho que o cenário não mudou no sentido de pessoas, eu acho que as pessoas continuam sendo as mesmas. Quem vai dar jeitinho em casa, vai dar jeitinho no escritório. Quem vai trabalhar muito em casa ou no escritório.
Então eu acho que foi mais uma distopia, uma falta de conversa entre a realidade do home office nos dias que foram praticados nas POCs, né, nos testes que foram feitos, com relação à percepção. Então eu acho que a percepção não foi a realidade. E aí foi isso que falhou a ponto de pensarem, puta, acho que o home office não faz sentido, não é produtivo, não vai agregar pra gente, não vai, enfim, melhorar nossa eficiência como companhia. Aliás, isso em todas, né? Que não foi uma só. Deve ter tido várias que fizeram esse teste e, dada a percepção e não a realidade, a computação dos dados reais, notou-se, né? De que não fazia sentido. Você comentando isso daí, o Rodrigo tá ali com você, mas só fazer uma colocação. Relaxa. Assim, cara, a pandemia, ela não tem nada de positivo. Nada da pandemia é positivo, mas assim, ela acabou ajudando assim, é nos obstáculos que você evolui. Se você tem sempre fácil, dificilmente você vai evoluir, né? A evolução de todos os seres, ela vem em decorrência de obstáculos e dificuldades, né, que surgem, né? Faz parte da evolução, do processo evolutivo. Então, assim, essa questão de movimentar o mercado, em ter essa preocupação com o home office, aí você vê agora a cloud estourando. Cara, a cloud já existe há anos, cara. Como eu falei também, nessa mesma empresa na qual eu fiquei muitos anos, eu lembro a galera fazendo vários treinamentos da Microsoft com Azure, conhecendo as plataformas novas da Microsoft, as máquinas virtuais, e assim, agora que o negócio começou a tomar corpo, mas isso também ajuda um pouco até na mão de obra, né? Porque a mão de obra na área de tecnologia ela está muito mais democrática com essas ferramentas todas em cloud. O Power BI, Rodrigo, eu lembro lá no passado, quando ele nasceu, depois do Power Pivot, né? A área de TI também, isso, a galera de TI fazia os cubos, né? Sim. Os cubos e a gente pivotava no Excel, era algo restrito. Para você ver que depois que veio essas soluções como Tableau, MicroStrategy e a estrelinha, vou colocar a estrelinha do Power BI, democratizou, né? Democratizou muito mais e saiu daquele clubismo que era só a galera de TI lá que mexia e pessoas da área de negócios para se atuar nisso. Tanto é que o cara que é uma das maiores referências no Power BI, que é o Garcia, do Planilheiros, Sim. o cara é formado em administração. Boa. E aí, o que você me diz? Né? O que acontece é o seguinte, que nem o André falou, a gente ainda é refém de uma cultura, né? E aí, se a gente continuar nessa vibe, não vai mudar. A gente tem um pouco daquela síndrome do cachorro lá, né? Tipo, os caras acham que aqui não pode implantar um home office porque a galera é malandra, entendeu? Porque o cara vai, em vez de trabalhar, ele vai, sei lá, que nem falaram, vai assistir Netflix, vai tirar o cochilo dele e tal. Esse tipo de visão, ele acaba com o negócio no final das contas. O benefício do home office pro colaborador é infinitamente melhor do que fazer o cara pegar um ônibus para ir pro trampo. Falando voltando para a parte da tecnologia, como a gente estava falando, que nem o Heraldão colocou aí no ponto do Power BI, o Power BI ele facilitou muito a vida de quem queria mexer com relatório. O cara hoje não precisa saber mexer com Excel para mexer no Power BI, entendeu? E ele não precisa estar na empresa para fazer isso. Eu canso de ver freela, os caras fazendo trabalho para fora do país, dentro do Power BI, criando relatório, mano. Esse é um outro ponto que eu acho que é muito legal, que nem o Heraldão falou. A pandemia não trouxe nada de positivo. Se a gente for parar para pensar em termos de humanidade, né, das pessoas e tal. Tem muita gente morrendo, tem muita gente doente e a gente fica apreensivo. Porque você espirra 2 dias seguidos, você fala, puta, mano. Você deu uma febre, você já fica, caramba, bicho, será? Porque a gente vê falando aí de cepa em cima de cepa, e nasce outra, daqui a 3 meses já tem outra, que é mais agressiva que a anterior. Então, assim,
a gente tá vivendo num momento que a gente anda apreensivo. Então, isso aí é a realidade. Mas uma coisa que eu acho que forçou na questão da tecnologia foi que o home office, unido à tecnologia, ela quebrou as barreiras do RH, mano. Tá ligado? Eu já vejo muita empresa contratando gente, tipo, de fora do país dela pra trabalhar de lá mesmo, da casa do cara. Tá ligado? Porque, tipo assim, agora subentende-se que você não precisa mais que o cara, por exemplo, fazer um exemplo hipotético. O cara que mora aqui no Brasil tem uma empresa lá em Portugal, por exemplo. E o cara faz o trampo e tipo, passa por todos os testes, mas ele não tem disponibilidade de ir embora ainda pra lá, tá ligado? Cara, os caras contratam do mesmo jeito, você trampa daqui e se dá tudo certo, você continua trampando daqui. Só que você recebe na moeda dos caras, entendeu? Eu já vejo esse movimento já há algum tempo, depois que começou a pandemia, eu já tô vendo isso, tipo, direto pra cima e pra baixo. As empresas contratando pessoas de outros países, mas é claro, com os skills necessários, o know-how necessário, né? Tipo, do nada o cara vai e pega um pelego e vem pra cá, entendeu? Porque assim, mão de obra agora, já que a tecnologia teve que andar a passos largos e meio que nivelou um pouco mais entre todos os países, lógico que tem muita gente distante ainda, mas tipo assim, internet, computador, basicamente tá meio que na média dos requisitos das empresas, e aí os skills são aquelas partes que eles vão filtrando, né? Isso tornou o RH sem fronteira, sem barreira geográfica. E isso para as empresas é muito bom, porque você não fica mais limitado. Imagina, um cara que mora na cidadezinha, que ele tá precisando de um cara para fazer relatório e às vezes não tem ou ele não conhece uma pessoa que vá fazer. Ele não precisa mais, velho. Ele pode entrar em contato com um cara de uma outra cidade ou de um outro estado, de outro país e fazer a proposta dele. Se o cara quiser, ele pode trabalhar remoto ali na casa dele e tal, com a carga horária dele certinha. Tipo assim, meio que quebrou um pouco dessa barreira geográfica que existia, né? A tecnologia mais a pandemia, né? Deu uma quebrada nisso aí. Fora a necessidade, né, Rodrigo? Acho Fora a que necessidade, exatamente. exatamente o que você comentou, que o que mais assusta é exatamente que a tecnologia evoluiu numa velocidade que o ser humano, no sentido de carga mesmo, de quantidade de pessoas que conheçam essas tecnologias ou que tenham o know-how, que nem você falou, Sim. das tecnologias que já estão sendo aplicadas, não acompanhou na mesma velocidade. Então, a gente está falando aqui que provavelmente deveria ter 1 milhão de desenvolvedores, a gente deve estar, sei lá, com 700 mil, sabe? Então, a gente está muito defasado em área de tecnologia. Tanto é que a área de tecnologia cresce pra caramba e paga muito bem, porque os profissionais que tem estão muito requisitados. Então, o cara entra numa empresa hoje, sei lá, ganhando 10 mil reais, passa 2 meses, aquela empresa já recebeu propostas para aquele cara para ganhar 12, 15. Sim. Enfim, exatamente pela escassez de mão de obra, dada a velocidade da tecnologia, que não foi a mesma na capacitação dos profissionais para lidar com aquelas tecnologias. Acho que isso que é o que está gerando, inclusive, essa bolha e essas grandes oportunidades no ramo de Power BI, no ramo de dados, ciência de dados, enfim. Eu acho que a gente não formou profissionais na velocidade com a qual a tecnologia evoluiu nos últimos anos. E provavelmente vamos continuar com esse déficit adiante, né? Olha que interessante vocês estão falando, né? Essa questão da tecnologia e mão de obra, né? Tem muitas pessoas que ficam com receio, pô, a tecnologia ela veio para retirar a mão de obra? Não, ela veio para facilitar e exigir mão de obra qualificada. Então, assim, que nem quando a gente fica pensando contact center, será que eu vou reduzir o contact center com bot? Vamos lá, o bot, para funcionar, ele precisa de curadores. O bot, ele precisa de curadores. Cara, assim, ó, eu não conhecia muito esse mundo, Mas tá? Mas também. Polêmico! eu andei conhecendo... Não, tem mudanças, ó. É que por trás do bot, as pessoas não veem como ele funciona. O bot, para ele funcionar corretamente, ele precisa de curadores, cara.
Ele precisa de uma equipe de pessoas que trabalhem com data mining, fazer mineração dos dados, análise dos dados e respostas do bot. E não é poucas pessoas, é muitas pessoas. Assim, é claro que não chega, talvez, na quantidade de um contact center inteiro, tá? Não chega, é claro, é fato. Eu estaria sendo hipócrita se estivesse falando que ele não vai reduzir drasticamente. Ele reduz, tá? Mas ele acaba exigindo o quê? Pessoas que desenvolvam nele. Então, agora, nesse momento, eu já falo para vocês, um grande nicho de mercado que é conhecimento de bot, tá? Então, há vagas de procuradores, que ferramenta que se o Watson da IBM, né? Tem outras soluções aí também, acho que a Alexa da Amazon tem outras soluções, mas o Watson é o mais utilizado no mercado brasileiro aí, amplamente utilizado. Ele responde mensagens do WhatsApp, responde mensagens de chat, responde mensagens de voz. Então, assim, é uma solução que a gente já começa a ver aí que há uma nova oportunidade. Pessoas que trabalham com ciência de dados, fazendo tratamento e análises no Python para minerar e fazer o data mining, né, das informações, para fazer com que o bot ele tenha mais precisão. Então, assim, a tecnologia, ela não só retira emprego, mas ela também ela modifica um pouco a mão de obra, ela exige mão de obra mais qualificada, né? Assim, cara, a gente já passou por tantas revoluções, revolução industrial. Então, assim, não vem com essa revolução tecnológica vai roubar emprego. Não, vai mudar emprego, né? As pessoas, elas têm que conhecer outras soluções, que nem ele pode reduzir a quantidade de trabalho braçal, de voz, o cara que está ali atendendo, mas por trás a inteligência, ele não vai funcionar sozinho. É claro que a inteligência artificial, o cara fala, pô, inteligência artificial, só que inteligência artificial tem assistida, tem vários modelos de inteligência artificial, né? Que é um algoritmo. Alguém criou aquele algoritmo, alguém tem que dar manutenção daquele algoritmo, né? Alguém tem que fazer análise das informações, aí começa a crescer a área de ciência de dados aí, o Rodrigão dominando na parada. Não. Mas assim, a gente não tem que ter receio disso. E o que eu ia perguntar para vocês, assim, mudando um pouco esse contexto, como é que está o mundo de contact center com home office? E aí eu acho que o Andrezinho deve estar sofrendo bem isso. Porque, assim, a gente, na parte administrativa, né, o staff administrativo, ok. Agora, staff de atendimento, eu não vou dizer, assim, eu imagino que não deve ser fácil fazer controle, né, fazer controle de escala, controle de jornada da pessoa, tem essa questão que o Rodrigo citou, às vezes o cara, o Rodrigo e o Samuel citou, às vezes tem cara que é mal intencionado, o cara é malandro mesmo. Mas como é que tá para o mundo de contact center e home office? Cara, acho que é uma pergunta boa, assim. Vou só complementando em cima do que você tinha falado um pouco antes de responder essa pergunta. Cara, o que você colocou da Revolução Industrial é tudo. O homem e a máquina. Cara, isso já aconteceu antes, não é a primeira vez e provavelmente não vai ser a última. Então, assim, de fato, vão acabar substituindo empregos que eram relativamente simples, né, no sentido de trabalhosos, mas não no sentido de exigir inteligência, os processos que podem ser automatizados, né? São os famosos RPAs, URAs, chatbots, tudo que a gente já consegue fazer de forma tranquila. Isso modifica em duas formas o tipo de emprego. Na primeira forma, por trás de toda inteligência até o momento, basicamente, a gente tem uma pessoa controlando, seja programando, seja avaliando, seja dando novos insumos para que a ferramenta consiga ir também evoluindo. Além disso, o que sobra de trabalho para a linha de frente, aí eu vou falar um pouco mais do contact center, é exatamente o trabalho mais difícil. Porque assim, tem coisa que ainda não é possível, ainda, não vou dizer para sempre, mas ainda não é possível automatizar. Talvez você consiga explicar para o cliente o processo passo a passo, mas talvez para ele faça falta um calor humano, uma voz, um jeito, e até assim, acho que é até legal de trabalho de alguns fornecedores nessa linha de URA, chatbot, no caso de URA, né? Cara, colocar voz personalizada, de acordo com a região do cara, tal, exatamente para tentar trazer o humano para dentro do robô, entre aspas, né? Porque, assim, a gente naturalmente, apesar de não, acho que quase ninguém aqui gosta de ligar para um contact center, enfim, mas quando precisa, eu acho que sente sim essa necessidade de ser acolhido por um humano. Então, eu acho que muda de duas formas o mundo, né?
Ele muda no sentido de que eu vou continuar precisando da mão de obra para dar manutenção nas tecnologias, e além disso, o que não for automatizado na tecnologia vai precisar ser mais qualificado, vai precisar conhecer mais do processo, conhecer mais do detalhe, para conseguir garantir que os atendimentos que eram feitos antes continuem sendo feitos com excelência. Agora, sobre a pergunta que o Heraldo fez, cara, é muito boa. Assim, na empresa que eu estou hoje, na parte que eu estou cuidando, as pessoas não estão em home office, então estão divididas em 2 sites, mas eu vou falar de uma experiência recente que eu tive antes de entrar aqui, aproximadamente de fevereiro do ano passado até dezembro. A gente teve uma modificação, cara, e uma crescente de improdutividade. Aí entra na visão que o Rodrigo falou, e que o Heraldo falou um pouco também, que são 2 fatores. O fator humano, que a gente atribui 100% à falta do interesse do humano em produzir, que é uma coisa que já está citado em várias literaturas antigas sobre produtividade, sobre até mesmo parte da Revolução Industrial, Tosquier, enfim, para quem conhece um pouco de história vai lembrar. E além disso, cara, sobre a questão da infra. Então, assim, de início, cara, eu já logo vi um pico gigantesco de perda de log. E aí, quando a gente ia se aprofundar, graças a Deus e graças ao cenário que eu consegui na época, a gente tinha uma tecnologia que era da empresa que eu trabalhava, que fazia a monitoria, cara, do ping e da velocidade de banda larga das pessoas. Então, assim, de meia em meia hora eu tinha um repórter sabendo como é que estava isso. Então, eu conseguia saber distinguir, assim, o que era má fé, o que o cara realmente tinha um problema de internet, o que o meu servidor estava falhando em comunicar com o cara para que ele mantesse o Avaya dele, o Genesis, enfim, o DAC dele logado. Então, tudo isso acho que contribui. Mas já te adianto que, assim, a gente tinha muito problema relacionado à perda de log, né, perda de produtividade logada, por conta da questão da banda larga, que de fato no Brasil é um problema, inclusive tem um delay gigantesco, né? Um ping muito alto para padrões internacionais. Então acho que esse foi o primeiro sentimento que eu tive. E aí eu não sei o Samuel também, o Rodrigo, se quiser compartilhar um pouco sobre, acho que é interessante. Então, sobre o modelo home office, né? A empresa atual que eu trabalho, ela está 100% home office. Então, a gente, principalmente aí com o último decreto, a gente até tentou, né, até mês passado, virar uma galera lá para o presencial, mas por questão, assim, de adaptação, de contato direto com o seu supervisor e tal, a ideia era essa. Que aí veio essa segunda onda, né, e a gente agora está 100% home office, né. Então, assim, a gente teve algumas ações, né, que inferem aí na meta da galera, né, então, questão de seguir aderência e tudo mais. Essa ação, ela já meio que ajudou bastante com relação à improdutividade, só que a gente está nesse impasse relacionado à tecnologia e à infraestrutura, né? E a gente também tem que falar uma coisa aqui que ninguém gosta, é chato, mas é real, e, né, acontece com muitas famílias, é relacionado à desigualdade social, né, cara? Total. Infelizmente, a gente tem que falar disso porque não tem como a gente só olhar para o nosso umbigo e tal. Por exemplo, eu tive problema com a minha internet, né, no começo e tal, de infraestrutura, tive vários problemas, mas pensando na realidade, né, principalmente de um cara que é operador e tal, né, tem gente lá na nossa operação que é pai de 4, 5 filhos e moram todos juntos, às vezes, né, não mora só né, os pais e os filhos, às vezes mora a mãe, a avó, o vô, o tio, e aí a casa às vezes não tem um lugar adequado para, né, fazer esse tipo de trabalho, porque antes era no presencial, e agora virou para casa. E tem toda uma questão, aí tem a questão de grana, porque, assim, internet hoje, uma internet razoável, ela não é barata, né? Então, a gente sabe que é uma internet acima de cento e poucos reais por mês, isso tranquilamente. E isso para um pai de família que está ganhando ali 1.400, 1.300 reais é muito pesado, cara. É praticamente 10% da renda do cara
para uma coisa que é para a empresa, né? Então, assim, a nossa empresa ainda ela está dando uma ajuda de custo, então ela ajuda lá e tal, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Então, a improdutividade que nós temos hoje não é por parte de, vamos dizer assim, corpo mole, não quer trabalhar, não está adaptado em casa. Isso tem com certeza e sempre vai ter, tanto em casa quanto no presencial. Isso é uma coisa que já está na curva, né? Agora, o que acontece muito é essa questão por exemplo, a internet tem uma banda ruim, não ruim, é uma banda que não se adequa ao quanto a gente Faz um trabalho, né? precisa para fazer o atendimento, né? Então, tem a questão de banda, tem a questão da infra mesmo, né? Às vezes a região da pessoa ali é uma região, né, não muito favorecida com relação à infraestrutura de energia e tal. Então, às vezes dá um ventinho, já era, cai a luz. Então, assim, tem vários fatores, né, que influenciam. E aí a gente tem que estudar e analisar, né, como a gente pode melhorar a vida dessas pessoas, né? Uma coisa que a gente percebeu que é muito positivo, principalmente quando quem já foi operador de call center sabe, né, mano? É um trabalho super estressante. Pô, mano, eu lembro da época que eu era operador, às vezes eu ia andando para casa só para relaxar um pouco. E só do fato de não precisar mais pegar um busão lotado, trem, metrô, isso já melhorou muito. E a gente tem uma galera muito nova trabalhando com a gente hoje que, meu, faz facu e tal, tipo, tá entrando ainda no mercado. E hoje está muito mais fácil para essa galera ter acesso a esse tipo de trabalho, né, que é o call center. Porque pensando assim, o cara que estuda, vamos pensar do outro lado, né? O cara que não precisa trabalhar, tem uma infraestrutura por trás ali que garante que ele só estude. Isso é ruim também, né? Porque a faculdade ela é cara de qualquer jeito e a pessoa quer trabalhar dependendo da pessoa, né? Só que antes não tinha como porque ela ia ter que ir até a empresa. Aí só ida e volta já gastava ali 4 horas do dia. Mais as 6 horas de trabalho, 10 horas. Pô, não dava. Hoje não. Hoje a pessoa, ela, por exemplo, ela tem 6 horas do dia dela ali, 6 horas e 20 que ela vai trabalhar, e o restante ela só fecha o computador e vai fazer as outras coisas. Ou fecha as telas de trabalho e abre as telas de estudo, sei lá, né? Então, isso foi um ganho, né? Então, é como as coisas da vida, né? Sempre vai ter o pró e o contra, né? Nunca vai ter só prós ou contras, né? Só que eu acho que essa preocupação de analisar caso a caso, ela tem que existir, né? Principalmente porque o nosso país ele é bastante dividido, né? Tem muitas classes e tal. E um ponto positivo é o seguinte, cara. Igual o Heraldão comentou aí, né? Que a máquina, ela não necessariamente vai substituir a, o emprego, né? E tal. Igual a gente via naqueles filmes antigos, né, meu? Tipo, a máquina roubou o espaço de todo mundo, aí já era, todo mundo desempregado, passando fome e tal. Não é bem isso, né? Porque se fosse isso, a gente não teria tanta procura por profissionais relacionados a tecnologias, né? E a gente vê que a galera que está se ligando nisso, nesse movimento, está estudando, tem uma facilidade para isso, esse novo modelo de necessidade do mercado está tirando muita gente vamos dizer assim, de uma vida ruim, né, que antes não tinha nada, praticamente nem o que comer, e hoje está vivendo muito bem, graças a essas evoluções que acabou que deu oportunidade para muita e muita gente, que antes é como se a gente como a gente pode imaginar o seguinte, o mercado financeiro antes, né? Para você entrar na bolsa de valores, que era um emprego muito cobiçado, cara, tinha que ter, no mínimo, uma formação numa excelente faculdade, um conhecimento legal de mercado,
né? E várias outras coisas que ganharia hoje o salário de um programador que não necessariamente precisa de uma faculdade, um curso superior hoje, né? O cara manjando, sabendo o que está fazendo, ele hoje já consegue ter uma excelente renda, né? Então, esses são um dos benefícios que veio para revolucionar com a chegada, né, da tecnologia e tudo mais, né? Acho que eu falei demais, é isso aí. Boa. Não, tá bom pra caramba. Ô Samu, mas eu já Não queria bom. deixar, já queria deixar aí nisso que você falou um gancho pro próximo papo. Até onde vai a necessidade de uma faculdade hoje em dia para um cara que trabalha com tecnologia? Porque se a gente for parar para pensar, já existe uma revolução nesse aspecto. Empresas grandes já contratam pessoas baseadas em suas habilidades técnicas, não numa faculdade que eles fizeram. Entendeu? Então eu acho Sim. que vale o gancho aí para um próximo papo sobre esse assunto, hein, velho? Vamos nessa, Acho que é vamos nessa. legal. Não, sensacional, Rodrigão. É excelente pauta. Eu, Exato. eu, eu vejo assim, até por empresas com que eu já trabalhei, que exigia a questão de formação, hoje eles estão começando a repensar nessa parte. Porque o Sim, programador, o cara que é programador, assim, tem muita gente que, cara, é engraçado, né? É igual música, né? Tem cara que já nasce com o dom e o moleque arrebenta, tipo, um desenvolvedor full stacker, conhece várias plataformas, o cara tá mexendo com um banco, vários bancos, sim. MongoDB, banco estruturado, não estruturado, o cara tá arrebentando. E tem gente que tem que fazer o curso, se esforça, conhece uma. Então, assim, a questão de faculdade hoje já não sei se é tanta exigência do mercado, viu? Eu acho que eles pararam um É, pouquinho com essa frescura. Eu vamos. sofri por anos numa va- empresa por questão de formação. Boa. Vamos, Cara, vamos. é até legal esse negócio, cara. O que diria o doutor Enéas, né? A diferença entre inteligência e cultura, né? Inteligência é o que nasce contigo, cara. Cultura é a formação que você tem. Então pode ser que você seja extremamente letrado, extremamente culto, mas não seja inteligente. E pode ser que você seja extremamente inteligente, mas não seja letrado também. Sim, boa. Enfim, acho que é Não, legal de falar sobre. vamos guardar essa pauta aí para semana que vem. E a gente já vou até marcar aqui depois. É, eu acho assim, eu vou voltar um ponto ao que o Heraldo falou que eu acho que é muito interessante. A gente tem uma facilidade muito grande de informação, velho. Se você falar assim, um chatbot vai arrancar emprego de 20 operadores, se esses 20 operadores. Porque assim, um chat bem estruturado, ele de fato diminui o volume de ligações. Isso aí não precisa ninguém estudar muito para chegar nessa conclusão. Tecnicamente falando, uma resposta automática bem estruturada, ela vai tirar a necessidade de uma pessoa ligar. Só que eu vejo assim, eu trabalho na área de saúde, mano, e é o que o André falou. Tem gente que não quer saber, ele quer saber do humano. O cara tá passando um perrengue, às vezes tá num hospital, tá precisando de uma remoção, tá precisando de um, ele precisa de um acolhimento diferente. Esse call, ele não vai acabar nunca, tá ligado? Porque sempre vai ter alguém que vai priorizar o humano porque se sente melhor, entendeu? Às vezes a resposta não confia na resposta eletrônica, N motivos. Só que o que acontece? Se você for parar para pensar, eu vou falar do universo que eu trabalho atualmente. Eu e o Heraldo, que desenvolve na ferramenta, que é o de análise de dados no Power BI e Excel e os caramba. Vocês já pararam para olhar na internet o tanto de informação de qualidade gratuita que existe? Se o cara parar no dia dele 30 minutos por dia, durante 6 meses, para olhar um YouTube da vida, e eu vou dar alguns exemplos aqui que é bom, direciona as pessoas que forem ver ou escutar esse podcast. Leonardo Karpinski, Karine Lago e a DataB, eu tenho lá em Alves também. E aí a gente vai falar de. Vai, dá mais exemplo aí, Heraldo. Hashtag treinamento. Hashtag Planilheiros, treinamento, cara. planilheiros, Planilheiro. o Planilheiros foi o primeiro canal que eu vi que deu uma intro, acho que foram 5 vídeos do YouTube, que faz você se apaixonar pela ferramenta. E é aquele negócio básico, é tipo assim, você vai instalar a ferramenta, você vai puxar uma base de dados para a ferramenta, você vai começar a entender o que é o ambiente de tratamento de dados, entendeu? Não é nada complexo, nada complexo. É tipo assim, é o cara pegar na mão e falar, mano, vem cá, eu vou te ajudar.
tá ligado? Se vocês pararem para analisar o tanto de informação que tem sobre hoje é dia 19/3, é a maior ferramenta relacionada a Business Intelligence hoje é o Power BI. E o Heraldo tá aí que não me deixa falar mentira. Saiu o Gartner aí, o quadrante do Gartner aí no mês passado, se eu não me engano, e o Power BI tá despontando. Ele tá para cima dos outros e de cada vez mais. Então, assim, é a ferramenta do momento. Olha no LinkedIn uma par de vaga. Tem gestor puxando o nego pelo braço para vir trabalhar com essa ferramenta e não tem no mercado. E você tem muito material gratuito. O primeiro curso que eu comprei por sem vergonhice, que foi para tipo assim, não é sem vergonhice, é que tipo assim, eu queria acelerar a minha curva de aprendizagem. Eu paguei R$29,90 na Udemy, que foi do Leonardo Karpinski. Foi o primeiro curso que eu comprei. Depois eu descobri o da Data Science Academy, que tá com puta curso free, total free. Acho que tem mais de 70 horas de curso. Então, tem mais de 70 horas de curso da Data Science Academy, que é o Power BI para Data Science 2.0. É um curso excelente. Se o cara parar meia horinha do dia dele para só estudar aquilo ali, ele já sai de lá fazendo. Você entende? Então, assim, às vezes existe também, e aí não é generalizando, mas é que depende do quanto você vai se esforçar para chegar até determinado nível. Entendeu? Porque o cara, ele tá trabalhando num call center, vem um chatbot, arranca o trampo dele, porque o chat começa a inteligência estruturada, resposta mais rápida. Cara, ele pode pegar e comer um Power BI da vida e ele vai ter uma carga muito boa para trabalhar com dados que hoje é o petróleo, cara. Você entende? Assim, as oportunidades, elas existem. Às vezes a gente precisa parar uns 5 minutos e falar para onde é que eu vou agora. Entendeu? Tem a ferramenta, você baixa o Power BI, o desktop, free na sua máquina e você já começa a mexer no negócio. Você não precisa pagar nada. Você entende? Você já começa a estudar, você já começa a mexer no Power Query, num DAX da vida. Então, assim, eu vejo que... E até dentro da operação, usando ainda o exemplo do chatbot, quando vem um chatbot, ainda precisa de um back-office. Precisa de um segundo nível para tratar. Porque o chatbot não dá a resposta inteira. Às vezes ele vai abrir um chamado para um segundo nível tratar. Se o cara for um pouco mais esperto, um pouco mais especializado, ele vai para aquele segundo nível tratar aquela solicitação. Então, assim, não é que tipo a tecnologia vai arrancar o trampo dos caras, só que você vai ter que se adaptar. Se você ficar esperando, você não vai. Fica difícil mesmo, entendeu? De tratar as coisas. E oportunidade tem. Material gratuito tem a rodo de qualidade. A gente comentou alguns aqui, se o Heraldo quiser até dar mais uma pincelada aí, mas material tem um monte. E assim, que nem a gente vai falar de faculdade depois e tecnologia, para você ganhar bem, você não precisa estar o superior na conta, não. Ainda existe a cultura de que isso é necessário em muitas empresas que eu conheço, mas para um cara que faz free, um cara que faz freelancer, um cara que mexe com a parte do digital, ele não precisa se apegar a isso. Deixa esse daí para Deixa para próxima. A galera fica curiosa. Deixa para semana que vem. Só um ponto rapidão, cara. Eu acho que isso casa muito com a questão do home office. Demais. Porque assim, cara, a gente já pode fazer os testes e já ver que tem empresa baixando o nível, entre aspas, tirando essa questão do nível superior como trava e começando a aceitar. Eu acho que daqui a alguns anos, e aí é uma previsão que assim, é sentimento, muito mais sentimento que realidade, daqui a alguns anos isso não vai ser necessário mais. Talvez muito mais as skills do que os diplomas, hein? Eu fiquei assim, cara, ó, eu penso o seguinte em relação à faculdade. Eu acho que é muito importante ter, acho que é importante ter, mas não a nível de profissional, tipo de trampo. Não nesse nível, porque se fosse isso, né, se fosse essa regra, não teria, cara, pessoas formadas em biologia trabalhando com dados, por exemplo, ou no financeiro, que não tem relação. Não teria engenheiro vendendo conta no Itaú. Já trabalhamos com... Faz total como é que era?
Com uma pessoa que tenha se formado em gestão ambiental, né, Samuca? Gestão ambiental, exatamente. Tem um advogado, É o Heraldão aqui, Heraldão, caralho. Um exemplo advogado. aí, mano. O Heraldo, advogado, mano. É o direito dos dados. Ele estudou Advogado muito dos tempo. dados. O Heraldão que levantou o LGPD no Brasil aí, cara. Não, e olha que da hora, o que o Samuca tá falando é muito real. E se você for parar pra pensar, todo mundo que tá aqui, que trabalhou com planejamento, alguém viu o planejamento em alguma matéria na faculdade? Não, Cara, cara, não foi bom. Nosso trampo é Mas, feito assim, ó, na você pode machadada, ter. velho. Tem essa não. Então, aí o que eu acho, né? Eu acho que é bom porque a faculdade, querendo ou não, né, por ser um método, né, estruturado, né, que você vai ter lá todo um ciclo, né, de aprendizado e tudo mais, ele abre a sua mente e facilita para você ter conhecimentos que talvez demoraria mais tempo de você conseguir, né? Porque a faculdade, na verdade, ela é só um caminho, ela é o meio, né? Agora, quem vai, por exemplo, eu faço economia, mas eu não sou economista, né? É uma diferença. Eu gosto de estudar economia, mas eu não sou economista, porque eu não me aprofundo da forma correta para ser um economista. Então, tem tudo isso, né? Tem o cara que se forma em, sei lá, em várias, sei lá, um exemplo aí de facu, e o cara não é aquilo que ele se formou, né? Ele é outra coisa. É isso aí, ó. Isso que você tá falando, cara, assim, a gente vai invadir na pauta da semana que vem, mas Verdade, verdade. Vou deixar pra a semana que questão vem. de faculdade, formação humanística e a questão de formação profissional. Acho que formação profissional ela tem que ser constante. Mesmo quando você termina uma faculdade, meu amigo, se você não evoluir, não continuar estudando novas tecnologias, não precisa ser tecnologia, pode ser também formas de trabalho, novos métodos. Tá aí a galera que gosta de trabalhar com metodologia Scrum, a galera que gosta de trabalhar com Six Sigma. Então, não necessariamente precisa ser tecnologia bit, né? Você trabalhar ali 1 e 0, né? Você também pode trabalhar com modelos, né? Processos, né? Que otimizem uma rotina de trabalho, que organizem melhor. Então, assim, ó, formação humanística, graduação e formação profissional. Aí, quais vão ser os próximos desafios aí nessa nova fase pós-pandemia? Eu acho que assim há uma grande demanda de cursos, né? Há uma grande democratização de cursos. Você compra hoje pacote vitalício para acessar várias plataformas de conhecimento. Você vai mexer com R, vai mexer com Python, soluções que são free. Bom, a gente vai novamente, vai Deixa. invadindo papo da semana que vem, mas vamos Isso deixar, senão a significa. gente vai consumir a informação da semana que vem. Sim. Bom, galera, o papo de hoje foi maravilhoso, de verdade, mais uma vez aí, foi top. Semana que vem, então, já temos aí a pauta pronta aí, né? E mais uma vez, né, lembrando aí o que é o Talks, né, meu? O Talks é isso aqui, cara. Toda semana, bater esse papo. Isso é que o Planeja que dá quer para todo mundo, né, mano? Informação de qualidade com base na experiência real, né, meu? Com base no dia a dia, né? Com base no que aconteceu hoje. E é isso, galera. Obrigado aí, tamo junto. Deixa eu só Vale. fazer um adendo. Se Fala aí. você é um operador, tá aí assistindo a gente aqui, saiba de uma coisa, a maior parte dos grandes planejadores e pessoas que eu conheço nessa área começaram na PA. Eu mesmo atendi 1 ano e 6 meses como operador, não tenho nenhum vou dizer assim, eu tenho orgulho dessa fase, não era uma fase fácil, na época o salário era muito baixo, eu pegava muito ônibus, era longe, locomoção e tal, mas assim, uma coisa eu nunca quis parar, você tem que sempre evoluir. Então, se você é um operador, pode ter certeza, se você tem um foco, cara, quero conhecer a área de planejamento, quero conhecer a área de TI, quero conhecer a área de EMAES, de ciência de dados, cara, vai para cima e a gente está aqui no Planeja que dá para ajudar você nisso. Beleza? Pô, isso aí. É isso aí, bem lembrado. Outra coisa que vale falar também, Samuca,
Se você precisa de tecnologia, vai lá no desconto do Planeja na Multilaser, hein, moleque? Não esquece disso. Isso é verdade, Tem muita tecnologia lá muito e no importante, descontinho hein? top, hein? Nacional, gente, ó, é importante reforçar que é nacional, hein? Cara, vamos valorizar a indústria nacional, pô. Cara, Muito bom. nacional, a Multilaser não vende só teclados e mouses. Tem mais de 3 mil produtos aí no portfólio com 20% de desconto. Boa. Então, precisa de um head. Oh, eu acho que esse fone aí do Andrezinho é do grupo Multilaser, hein, mano? Galera, da Wire. Boa. Cara, o Warrior é Wire. nacional. É isso. Não, Bom, galera, sensacional, cara, assim, ó, qualidade absurda. já Multi aprova esse projeto, 20% de desconto. Bem lembrado aí, Rodrigão. E é isso, galera. E tem uma Tamo coisa junto. legal para falar da Multi, hein? Tá precisando de Note Top. A linha Ultra acabou de ser lançada, hein, meu? Aí sim. Boa. Mas é isso aí, galera. Bem lembrado aí, Rodrigão. Reforçando o que o Heraldo falou, na verdade, aqui. Rodrigão, você começou na PA também, né? Passei mais de 4 anos na PA entre Tamo operador, back-office. Fiz de tudo no call Então center. é isso, cara. Reforçando o que o Heraldão falou, todo mundo que está no Planeja hoje, sem exceção, passou pela PA, cara. Sim. Eu só não... todo mundo, né? Real, Sim. real. Real. E o Red, Todo e o mundo. Red não era tão bonito assim na época, não, hein, meu? A gente vai evoluindo. Não O era assim, Multilaser não. chegou na minha vida recentemente. Todo mundo aqui passou pela PA. E eu vou te falar, eu tinha um preconceito, viu, Heraldão? Juro por Deus, cara. Eu fiquei desempregado, olha que louco. Eu fiquei Nossa. desempregado. Antes de eu ficar desempregado, um brother meu falou assim: meu, tipo, cara, 3 meses antes. O cara falou assim: meu, entrei na Sercom, era a empresa aqui do Taboão, né? Call Center. Aí eu falei: pô, mano, que merda, você entrou na Sercom, cara. Não, mano, Contact Center é foda, eu não tenho que não. E aí, meu, o bicho pegou, apertou, né, meu? Finanças apertadíssima. Eu falei, agora fodeu, agora vou ter que ir lá na Secom, entregar o currículo lá, pegar a fila. Passei, cara. Eu vou te falar, foi a melhor coisa da minha vida, mano. Foi o que me trouxe até aqui. Cara, foi o. Eu não sei se vocês acompanham a Endeavor, mas foi o meu Day One, cara. Boa. 2015 foi meu Day One, mano. Caraca, Primeiro dia na Sercom, eu falei, cara, tava totalmente enganado, me perdoem pelo que eu falei. Mas é isso, mano. É ter a humildade primeiro de registro. reconhecer e já era. Vai pra cima, cara. Acabou. Aí, onde você tá? Exatamente, cara. Estourando. E com sede Samuel. demais, mano. Com sede demais e quero mais aprender mais. O cara estudando na faculdade que não tem a ver com o trampo dele, mas nem por isso não tá se desenvolvendo no trampo dele. Vira e mexe fazendo estudo diferente, levando a área nas costas, velho. É isso, é ter humildade de botar a trouxinha no lombo e falar, mano, eu vou ter que fazer, eu tava errado, agora eu tô no caminho certo e bora pra cima que o mundão é nosso, cara. Não tem essa não. É isso. E quem não sabe de onde veio, não sabe pra onde vai. Eita, Disse filosofia, agora tudo, cara. estourou, hein, moleque, boa. É isso Gostei. aí. E com orgulho, Samuel, foi meu primeiro registro, cara. Meu primeiro registro, eu fiquei 13 anos na mesma empresa. Da hora. Virou quase dono, acionista na empresa na época. Tem uma placa Tá aí com o nome como dele na frente da consultor, empresa. Tem, pô. O cara é Bom, muito. de todos aqui, né, eu sou mais novinho, né? Eu tenho, acho que pouco menos de 6 anos de trampo, né? Então eu tenho muito que aprender com essa rapaziada aí, mas foi Só assim. tem 6 anos assim de trampo, cara. Ô, tá judiado o shape aí, não. Tô brincando, Samuel. Eu vou desligar antes que comece Olha, os olha eu aqui, falando, ô, rapaziada. Samuel. Olha eu falando. Olha a barba, cara. Olha a barba como tá. Tá pura branca, velho. Eu falei isso. Eu já tinha falado isso em off, né, meu? Mas já que vocês estão online aí falando sobre, né? Samuel, vamos lá, hein, meu. Tá gravando ainda, né? A gente A lata corta depois. não tá ajudando, mano. A lata não tá ajudando. Samuel, 6 anos só?
6 Com anos. essa Cara, planejamento né? faz isso com as pessoas, velho. Não É se que eu preocupa, comecei não. tarde, né, meu? Comecei tarde. Boa. Mas Ó, fala galera, como é que tá o é bolso, isso. Samuca. A cara, como é que tá o bolso? É isso aí. Tamo junto. Contem É com o nóis. Planeja. Acessem as nossas redes sociais, Tamo junto. Instagram, LinkedIn, YouTube, nosso grupo lá no WhatsApp, Telegram. Estamos sempre divulgando vagas. E muita gente já conseguiu trampo através de lá, hein, meu? Então, acompanhem que é sucesso. Tamo junto, galera. Valeu. Beijo no coração de Valeu, vocês. abração. pessoal. Beijo no coração. Ótimo fim de Falou. semana.